Vou mudar completamente de assunto agora. A gente vai falar das sanções que o esporte mundial tem aplicado à Rússia. A Rússia está fora da Copa do Mundo, não vai jogar as eliminatórias e, portanto, está fora da Copa do Mundo. Decisão anunciada pela FIFA. O Spartak Moscou, que estava classificado na Liga Europa, agora é considerado eliminado da competição. Ele iria enfrentar o RB Leipzig pelas oitavas de final. A final da Liga dos Campeões foi transferida de São Petersburgo para Paris. A Eurocopa Feminina, a seleção russa foi excluída da Euro, que será disputada em junho na Inglaterra. No judô, a Federação Internacional cancelou um grande slam que seria realizado em Kazan, na Rússia, em maio. Você está vendo aí a notícia da seleção feminina, que foi excluída em junho, na Inglaterra, da Eurocopa Feminina. Agora o judô, a que me referi, a Rússia é uma potência no judô. Cancelou o grande slam que seria realizado em Kazan. O GP de Sochi foi cancelado também e os pilotos russos ficaram proibidos de competirem pela Rússia. Eles podem competir sob uma bandeira de Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. A Rússia e a Belarus foram suspensas da Copa Davis, tá? É isso. O esporte mundial aplica sanções, assim como a economia do mundo ocidental, principalmente, tem aplicado sanções à Rússia. Abro os trabalhos com essa informação porque, desde ontem, a gente trabalha com uma informação que veio da Inglaterra de que o Chelsea, um dos principais clubes do mundo, campeão mundial, atual campeão europeu, que pertence ao magnata russo, Roman Abramovich, pode ser colocado à venda, também por causa de sanções aplicadas aos russos. É assunto para o Rodrigo Capello, que participa do Seleção ao Vivo de Barcelona. Fala, Capello, bem-vindo. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, amigos. Além de todas essas sanções que você já citou, tem algumas notícias também impactantes, né? O Schalke 04 era patrocinado pela Gazprom, uma petrolífera russa, há muito tempo, uma empresa de gás, na verdade, por muito tempo, e rompeu esse patrocínio, uma relação histórica. Você tem, nesse momento, todo mundo no esporte buscando distância, tentando se afastar de russos, de empresas russas, de oligarcas russos. E o que a gente está vendo agora no noticiário em relação ao Abramovich e ao Chelsea é o Telegraph, um tabloide britânico, publicando que um bilionário suíço chamado Hans-Jörg Wyss, estou deduzindo a pronúncia aqui, mas esse bilionário, ele diz ao jornal que foi procurado por pessoas sobre o interesse, para sondar o interesse dele em comprar o Chelsea. E aí tem uma discussão de quanto o Chelsea vale, se compra, não compra, quanto que o Abramovich está pedindo. Então, essa é a notícia que está, inclusive, nos Trending Topics do Twitter, está todo mundo comentando sobre essa possível venda do Chelsea, o que seria mais um desdobramento, né, desse cerco, desse isolamento aos russos de maneira geral. O Abramovich já entregou o comando do Chelsea para a entidade beneficente do clube, mas aí não muda muito, né? Na prática, me parece, você pode falar melhor do que eu, só a imagem, né? Você entregar o comando do clube para uma entidade beneficente que pertence ao clube. Não sei se isso seria uma solução realmente para dizer que o Abramovich sai do Chelsea, Capello. Ele entregou o comando, né, que é uma palavra que a gente está traduzindo do inglês stewardship. E aí eu estava lendo The Athletic para entender um pouco melhor esse caso, e o que os advogados consultados por esse veículo britânico dizem é que não tem um sentido legal essa palavra, né? Então tá meio que num limbo, assim. A gente não sabe muito bem o que significa isso, entregar o comando para essa fundação. O fato é, o Chelsea é um clube que deve para o Abramovich, para empresas do Abramovich, 1,4 bilhão de libras. Então, qualquer um que queira comprar o Chelsea vai ter que achar uma maneira de resolver isso. Ou você paga o Abramovich, ou o Abramovich dá algum tipo de desconto. Vai depender muito de como está a situação do próprio Abramovich, né? Que é o ponto mais importante dessa conversa e do qual a gente tem menos informação. Só para a gente ter um contexto rápido, Rizek, esses oligarcas russos, né, eles surgem ali nos anos 90, eles se apropriam ali de empresas estatais depois da queda da União Soviética, são empresas gigantescas, são bilhões e bilhões, são pessoas riquíssimas, e o Abramovich é um desses oligarcas. Em 2003, ele compra o Chelsea, começa a fazer investimentos, né? O Chelsea passa de um clube que tinha pouca competitividade para um multicampeão, ganhou de tudo desde então, inclusive o Mundial de Clubes mais recente.
E sempre ficou ali a posição do Abramovich como alguém que que faz uma espécie de uma ponte entre o governo do Reino Unido e a Rússia. Mas isso é algo bastante controvertido, assim, é difícil de entender e de explicar exatamente qual é o papel do Abramovich nessa relação diplomática e geopolítica. Inclusive, tem uma jornalista que publicou um livro chamado The Putin People, As Pessoas do Putin, e ela escreveu no livro que o Abramovich comprou o Chelsea a mando do Putin, né, do presidente da Rússia. E aí o Abramovich processou essa jornalista, processou a editora e em dezembro do ano passado, a gente está falando de algo bastante recente, venceu inclusive para que o livro seja editado para tirar essas afirmações, porque ele não quer de nenhuma maneira que haja a impressão de que ele tem relação com Putin. Então, percebe? São relações políticas, diplomáticas muito maiores do que o futebol, muito complicadas. Então, ele vai vender o Chelsea, não vai vender o Chelsea? Isso depende de um jogo que é muito maior do que o futebol e que certamente também envolve outros ativos dele no Reino Unido. Ele tem outros investimentos em outras empresas e a gente vai tentar acompanhar para entender o que está acontecendo e para ver qual vai ser o futuro do Chelsea, né? Um clube que de 13 a 22 praticamente venceu tudo nesse comando do Abramovich e que pode mudar de mão em breve. Só para explicar melhor a história da fundação beneficente do Chelsea. Ela é controlada pelo presidente do Chelsea, pelo diretor financeiro do Chelsea. Então, na prática, é muito mais uma perfumaria você dizer que passa o comando para essa entidade. O futebol é uma coisa tão importante no mundo e na Inglaterra que um membro do parlamento britânico falou isso na tribuna, que o Roman Abramovich deveria entregar o comando do Chelsea. Então, esse assunto já ganhou a tribuna parlamentar na Inglaterra. E aí surgiram essas informações difusas de que então ele está se adiantando e poderia então vender ou passar o comando do Chelsea para alguém. Ele comprou o Chelsea em 2003, em 2005 um outro magnata russo, o Boris Berezovsky, já falecido, comprou o Corinthians. O Corinthians não entregou, mas ele comprou o Corinthians com o grupo MSI. E são magnatas que, no caso do Berezovsky, ele era inimigo do Putin, mas que enriqueceram muito na média, na época das privatizações, quando a União Soviética passa por um processo de vira a Rússia e passa por um processo de privatizações, muitos enriqueceram. Era o caso do Berezovsky, inimigo do Putin. O Abramovich pode até não ter comprado o Chelsea a mando do Putin, mas é sabido que ele tem uma ligação, uma relação boa com o Vladimir Putin. Fala, Casa! Primeiro, assim, as punições são certas, porque o passado mostra isso. A Iugoslávia foi punida em 92 na Eurocopa, porque entrou em guerra, estava classificada, foi eliminada, veio a Dinamarca, foi lá e foi campeã, né? E os clubes ingleses ficaram 5 anos sem disputar por causa da tragédia de Heysel, em 85, final Juventus e Liverpool. Então, as punições, na minha opinião, são certas mesmo, não tem que disputar. Quem representa, seleções de futebol, vôlei, todas as seleções que disputam algum torneio representando a Rússia tem que ser eliminada. Não pode disputar. Essa é a minha opinião. Agora, a questão que eu quero perguntar para o Capilo é o seguinte. A Ucrânia parou, não tem futebol, os jogadores foram embora, jogadores estrangeiros, os jogadores que estão lá, muitos estão na guerra e já morreram alguns, né, para deixar claro. Então, os jogadores saem de lá, né? Os jogadores, por exemplo, os brasileiros saíram da Ucrânia. Só que a janela europeia ela é fechada. Não está podendo contratar. Eu acho que a FIFA deveria abrir uma janela extra para jogadores que jogavam na Ucrânia, porque eles fogem da guerra, eles viram refugiados, mas ao mesmo tempo estão desempregados. Eles estavam num clube, eles estavam ganhando dinheiro, né? Eles têm uma família e, de repente, por causa da guerra, que eles não têm nada a ver com isso, eles param de jogar, porque a guerra é no país que eles estavam e não tem para onde correr. E eu acho que a FIFA deveria abrir uma janela para quem jogava na Ucrânia, para quem estava jogando na Ucrânia. Você acha que isso é viável? Você já ouviu alguma coisa falar? Ou você acha que é loucura minha mesmo? Casão, eu não cheguei a conversar com nenhum advogado nesse sentido para entender como é que funciona esse regulamento e o que deve ser feito, então eu não tenho resposta concreta, informação para dar, mas tendo a crer que num estado como o atual, né, de guerra na Ucrânia, é um estado de exceção, então regulamentos têm de ser mudados sim para que os jogadores possam sair da Ucrânia e seguir a vida deles de alguma maneira. E eu também,
desculpa ficar tanto em cima do muro, mas também não tenho opinião formada em relação a todo esse cerco envolvendo russos de maneira geral, né? A gente acabou de ver notícia de que a leitura de Dostoiévski está sendo proibida em alguns lugares. Não sei se é o caso. Enfim, são questões que são muito maiores do que a gente e também que não é exatamente uma novidade, né? Então, a Rússia ela teve confrontos já envolvendo a Crimeia em 2014, a Geórgia em 2008, nada disso aconteceu. Eu, honestamente, não me sinto apto a opinar em relação a nada nesse assunto, então desculpa ficar tanto em cima do muro aqui. Mas, ô Capello, a gente pode não opinar, mas a gente pode informar, né? Bom, eu não vou também debater os motivos que levaram à guerra. Para isso, vocês liguem na Globo News, acessem o G1, ouçam a CBN. Apenas como pacifista que sou, vou dizer que por mais motivos que existam para a guerra, os motivos para a paz ainda vão ser muito mais importantes do que eles. Como casa, também acho que as punições à Rússia... Ok, o esporte está dando a sua contribuição. Ótimo. A FIFA demorou um pouquinho, né? Ok, mas eu estou de acordo com elas. O que não dá para negar é que a FIFA é seletiva. Porque a Rússia tinha anexado a Crimeia e teve Copa do Mundo lá. O Mundial de Clubes é no Emirados Árabes, que bombardeou o Iêmen, né? A Copa do Mundo vai ser numa ditadura, no Catar, inclusive com acusações de trabalho escravo seríssimas, para as quais a FIFA nunca deu bola, né? Estados Unidos invadiu o Iraque, sem motivo, mentindo para invadir o Iraque. Não aconteceu nada com os Estados Unidos no âmbito esportivo. Então, por mais que eu concorde com a punição, também sou obrigado a dizer que são punições seletivas.